Aqui, Giovanni, eu andei brincando aqui com essa história. Então vamos lá, ver o que é que eu consegui achar aqui. A coisa do tema seria aqui, ó, temas. Aí a gente vem aqui e escolhe um outro, por exemplo esse, torna ele padrão e aí vai mudar o layout. Sendo que ele não muda o layout aqui, ele só muda o layout na própria página. Então a gente teria que colocar na página de abertura e aí ele tá diferente o layout, tá vendo? O layout da página de administração não muda. Mas eu vou voltar para lá para te mostrar que eu peguei esse aqui e fiz algumas alterações de cor e tal, que é justamente do jeito que está aqui agora. Então vou atualizar, tá vendo? Eu posso mudar a cor, essas coisas que eu venho aqui nele e configurar. Então aqui, por exemplo, aqui é a cor de base. Então ele me dá essa palheta aqui que facilita bastante a vida, que você não precisa tentar descobrir, saber o código da cor e tal. Então fica mais fácil para fazer algumas coisas. E aqui ele te dá algumas opções, eu acho que você já deve ter visto isso, para mudar a imagem e tal. Essa imagem aqui, e eu posso sempre referenciar essa imagem para um outro lugar. Então eu venho aqui e busco a imagem aqui no Google, uma imagem que já existe na rede. Então vou usar essa que está aqui no site da Rui Barbosa e vou colocar um caminho aqui para ela. Então coloco ela aqui, tiro o padrão. Vamos lá, salvar, vamos ver o que acontece. Isso aqui ele deu uma mudada aqui de um jeito que eu não queria, né? Eu tinha feito uma outra coisa ontem. Ó, ele mudou a cor e deu essa bagunçada. Então eu vou desfazer aqui o que eu fiz, na verdade. Fiz bobagem. Vamos ver o que é que faz. Eu tinha colocado ontem, porque ele aceita os códigos de HTML. Então eu vim aqui, Site Information, e aqui eu coloco um código de HTML para entrar uma figura. Então, nessa coisa dos blocos aqui, a cabeça dele, o header, né, que é um bloco de cabeça, eu coloquei esse código aqui que estava funcionando, mas por algum motivo que eu não sei exatamente qual que é, ele parou de funcionar. Aí vamos achar aqui outra figura para botar. Por exemplo, se eu quiser colocar esta figura aqui, então eu vou colocar um caminho para ela. Mudo só isso aqui, ó. Teoricamente ele deveria funcionar, porque ele te dá essa opção aqui, esse aqui ele filtra, isso aqui dá aceito a todos os códigos HTML. Então agora no topo do meu site começa a aparecer essa figura, né? Aí seria só fazer uma figura que fosse adequada para esse tamanho aqui. Mas esse aqui eu posso tirar daqui, por exemplo. E aí, ao invés de usar esse topo, eu passaria a usar alguma coisa aqui nessa região, igual que você tinha feito. Agora, essa figura aqui que você conseguiu tirar, eu não consegui, né? Então, não sei o que é que poderia fazer. E a outra coisa que... Aí, assim, o Drupal eu acho que dá pra gente usar bastante coisa, né? Você vê que aqui na página eu tirei aquele... vou abrir aqui em outro navegador, porque aí eu tiro aquela coisa da conta e tal. Então dá pra ser um site tranquilo, sem grandes... sem dá pra fazer bastante coisa com ele, né? Tá vendo que sai fora aquela história lá. Eu não sei em termos de layout, de design, o que é que se pode fazer com o Drupal. Acho que aí teria que contratar alguém para fazer um tema especificamente pro Drupal com de um jeito que a gente quisesse, né? Não poderia ser uma coisa prefixada assim.
Mas eu acho que o Drupal te dá bastante liberdade de fazer algumas coisas. Então eu fiz alguns testes aqui, né, e algumas coisas. Então aqui, Universidade Nômade, aí vai aparecer isso. Aí, por exemplo, teria que fazer alguns desenvolvimentos, né? Por exemplo, acho que poderia colocar um aqui, quando você passar o mouse aqui, para ele te dar aquele menu mais rolante, que eu acho que não é uma coisa difícil. O próprio Joomla já faz isso. Por exemplo, esse site aqui foi um amigo meu que fez a partir do Joomla, que ele te dá essa possibilidade de fazer, ó, o, o menu rolante. Eu acho que não deve ser difícil. Ele falou que isso era fácil de fazer. Então acho que tem uma possibilidade boa de fazer bastante coisa, ou com Joomla ou com Drupal. Eventualmente a gente pode colocar um para controlar, por exemplo, o site da lugar comum, coloca esse aqui para controlar o site do lugar comum, e dependendo das necessidades. Entendeu? É só entender, conversar com alguém que entenda disso. Eu acho que não sei se o Arthur ou se aquele outro lá, o Renato, entende desses coisas aqui que poderia ser usado pra gente, né? Assim, acho que são muito bons SMS com grandes possibilidades de fazer coisas. Algumas coisas mais limitadas, outras coisas menos. Porque o HTML lá o, o CMS do Renato, eu acho que aquele HTML ele te dá mais coisa, né? Te dá bem mais coisa, assim, aquela possibilidade de você enxertar a imagem ali sem precisar colocar o código e tal, que seriam coisas que aqui tem como fazer, por exemplo. Eu coloquei essa imagem aqui do mundo Wix usando um código HTML. Então eu vou aqui, na verdade, vou administrar um conteúdo que eu já coloquei. Então eu venho aqui nessa, né? Quem somos? Então eu vou editar ele. O que é que eu fiz para colocar essa imagem? Eu coloquei um código HTML referenciando lá para essa figura aqui, que é uma figura que está num blog que eu achei no Google sobre fazer o teste. Mas dá para fazer isso, mas é uma coisa que não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer tão facilmente, né? É, já o CMS desse pessoal aqui, eu não sei se teria condições de a gente fazer isso, fazer uma associação das coisas aí, né? Pegar, por exemplo, o Drupal e desenvolver. Acho que tá dando pau aqui a minha internet. Não. Pegar o Drupal e desenvolver. Acho que não tá funcionando o CMS daquela porra daquele CMS lá. CMS. Tá dando erro. Ah, agora foi. É, associar esse. Mas a página de administração não tá indo. Esse é o problema. Pegar aquele HTML lá e associar no Drupal para ficar mais fácil, por exemplo. Em vez de fazer. Ter que fazer isso que eu fiz aqui, de colocar um HTML para poder referenciar para uma página. Aquele lá te dá mais coisa, né? Hiperlink, por exemplo, essas coisas. Então, acho que é isso, assim. Vamos tentar marcar para conversar e a gente ver o que é que faz da vida. Valeu.